Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de encorajamento, de fé e inspiração para que possamos crescer diante de Deus e conhecê-lo mais de perto. Estamos na série Atributos de Deus que começamos semana passada. Falamos lá sobre Deus agregador de valor. Deus que valoriza lugares e pessoas desprezíveis, criando rios no deserto, carestia em abundância, enriquecendo nossas vidas com a sua presença gloriosa. Dele vem a nossa maior riqueza, a salvação das nossas almas, a aceitação para com o Pai. E hoje nós vamos continuar e retomar o texto de Isaías que estamos seguindo nesse início dessa jornada dos atributos de Deus. Diz assim, Isaías capítulo 9, versos 2 em diante. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que viviam em trevas profundas ou à sombra da morte, uma luz brilhou. Tu multiplicaste este povo e lhe deste grande alegria. Eles se alegrarão diante de ti como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros a repartir as riquezas tomadas nas guerras. Pois tu lhes quebrarás as correntes de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebraste o cetro opressor, como fizeste ao destruir os midianitas, tempo lá de Gideão. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Esse texto é tão veiculado na época do Natal. O governo estará sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, ou Deus forte, Pai eterno e Príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, na descendência de Davi, para todo sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará que isso aconteça. O tema de hoje é Maravilhoso Conselheiro, não é? Eu acho interessante esta palavra aqui do profeta Isaías, porque diz assim, ele será chamado. O profeta aqui anuncia uma sequência de nomes e atributos pelos quais o Messias Jesus Cristo seria chamado, conhecido, louvado, adorado, maravilhoso. Nós dizemos sempre para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é maravilhoso, ele é o bom conselheiro, ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós vamos estudar cada um desses e outros muitos. Hoje, maravilhoso conselheiro. Isaías capítulo 28, versículo 29 diz assim, este conhecimento também procede do Senhor Todo-Poderoso, no caso um conhecimento agrícola ali que ele estava falando, porque ele é maravilhoso em conselho e grande e sábio em tudo o que ele faz. Esse é o nosso Deus único, nosso Deus todo-poderoso, nosso Deus maravilhoso. E por que ele é maravilhoso? Porque ele em si é maravilhoso, a sua natureza, os seus valores, os seus atributos, e também ele é maravilhoso porque ele opera maravilhas, sinais tremendos. Ele é maravilhoso, a sua natureza, os seus valores, porque ele abriu a porta da salvação para nós perdidos, nós que estamos à deriva nesse mundo, sem saber para onde ir, sem saber por que nós estávamos aqui. Ele desfez a parede de separação entre nós, o nosso Deus e Pai. Entregou a sua própria vida para salvar aqueles que estavam perdidos, mergulhados no erro, no pecado, no engano. Pagou o preço com seu próprio sangue para me resgatar das mãos do inimigo que me oprimia, quebrou o cetro, o jugo, as cadeias de opressão que haviam sobre mim. Que Deus há tão maravilhoso como esse, por isso que ele é maravilhoso. E também ele é maravilhoso porque ele opera maravilhas. Quando nós lemos na palavra, os evangelhos, não é? E quando ele multiplicou os pães, ele fez uma maravilha. Ali ele não curou ninguém, não foi um dom de cura que ele usou, mas foi uma maravilha. Quando ele andou sobre as águas, o céu se abriu e o Espírito Santo em forma de pomba veio sobre ele. A sua voz falou, o mar acalmou, o vento cessou.
Maravilha! Ele decretou e a figueira secou, a mão mirrada se estendeu, Lázaro reviveu. Ele determinou e havia um peixe com uma moeda na sua boca para pagar exatamente o imposto dele e de Pedro, não é? Ele falou e o sangue daquela hemorragia, daquela mulher que há 12 anos estava escravizada por aquela enfermidade, estancou. Ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, a palavra encarnada, a bendita fonte de águas vivas. Ele é maravilhoso. E essas maravilhas todas, elas se multiplicam. A maravilha não é algo estancado, que tem começo, meio, fim. Ele é maravilhoso e ele opera maravilhas. Ele opera maravilha, operou maravilhas lá e opera maravilhas hoje, na nossa vida, se nós tivermos fé, se nós cremos, se nós andarmos com o Senhor. Ele trouxe graça, trouxe verdade, enviou o Espírito Santo que tem operado maravilhas incontáveis, benditas, trazendo bênçãos e livramentos ao seu povo. Eu vou contar um livramento daqui a pouquinho. Diz lá o Salmo 139, versículo 14, o salmista dizendo: eu te louvarei, ó Deus, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado no ventre da minha mãe. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Para mim, diz o salmista, é uma ciência maravilhosíssima. Eu não tenho como explicar como a vida opera, como uma vida nasce e cresce no ventre de uma mãe. Livramentos. Eu vou contar um livramento. Eu estava saindo de casa há anos atrás e a minha empresa é na Zona Leste. E eu saí, a Zona Leste eles estavam colocando, faz tempo, eles estavam colocando uma faixa de ônibus. Então aquela faixa da direita, ela não poderia mais ter carros ali. Mas eu estava ali, era algo novo, e eu vi que o trânsito parou e tinha um espaçozinho de uns 3 carros. Eu não ia ganhar tanto tempo, mas eu tinha orado de manhã, saído, né? Crendo que o Senhor estava comigo, o seu anjo acampado comigo no meu carro. Eu estava ali. Quando eu olhei aquela vaga, eu falei, vou entrar. Não vou. Parei naquela faixa próxima da direita. De repente eu ouvi um barulho. Aquele barulho de pneu brecando, e um caminhãozinho bateu num poste. E o poste caiu exatamente naquela faixa. Do meu lado. Fez um barulhão. Todo mundo se assustou. Saiu faísca. E na hora o meu coração disparou. Porque eu vi que Deus tinha feito uma maravilha. Tinha acabado de operar uma maravilha tremenda de livramento para o seu filhinho aqui. Eu sei que vocês teriam inúmeras histórias para contar de livramentos e de maravilhas que o Senhor nosso Deus faz. Por isso, todos os dias, em gratidão a Ele, nós dizemos com a boca cheia: Senhor, Tu és maravilhoso. Mas a palavra de Deus é interessante porque esse tema da maravilha, a palavra de Deus coloca junto com um conselho. Então ele fala, maravilhoso conselheiro. Sim, ele é um conselheiro maravilhoso, então vamos ver essa parte do conselho. Tem gente que pensa que incomoda a Deus com seus problemas e luta. Não vou nem falar, Deus deve estar tão ocupado, cuidando das galáxias, dos seres, dos anjos, tanta gente, aí eu vou lá, eu vou falar com Deus, então eu só penso que eu preciso. Meus queridos, Deus tem prazer em se relacionar com seus filhos. Se você tem um filho, uma filha, você gostaria muito que ele falasse com você sempre, todas as horas, trouxesse os seus problemas, confessasse as suas coisas, abrisse o seu coração, contasse as suas lutas, mas também se alegrasse com você, e você ia ficar muito feliz, assim como o nosso Deus se alegra quando nós o procuramos. Venham a mim, diz ele, se vocês estiverem cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tragam todas as suas ansiedades, diz a palavra, seus temores, suas dúvidas, converse com Deus, meu querido, minha querida. Não deixe de conversar, você não atrapalha. Deus não te chamou para você ficar num cantinho de castigo, de frente para a parede. Ele te chamou para você ser amado, ser filho, amada, aquela que vai e se relaciona com Ele. Deus tem prazer em orientar os seus filhos, em trazer conselhos para que nós o obedeçamos, né? Não é só para que a gente leve tudo, ele fale e a gente faça do nosso jeito. Tem muito disso, né? A gente é meio teimoso.
Mas vamos falar desse conselheiro Jesus. Jesus é o melhor coaching que já apareceu. Está na moda esse negócio de coach. O melhor conselheiro. O amigo mais chegado. Ele não nos acusa, ele vem trazer para nós a orientação do seu reino. Ele fala até que se nós andarmos com ele, nós teremos a mente de Cristo. Deus veio para ser Deus conosco, Deus Emanuel, Deus presente, Deus verdadeiro, fiel, amoroso, perdoador. Ele não está aí para nos acusar, ele está aí para ser o nosso advogado diante do Pai, diz a palavra, não é? Ele sabe o passado, sabe o presente, sabe a luta que nós estamos vivendo, a necessidade que nós temos. Ele sabe o futuro, sabe as intenções do coração, conhece todos os corações, conhece o profundo, as situações. Ele monitora o universo, diz a palavra dele, a palavra de Deus, que ele é criador e mantenedor do universo. Ele conhece todos os teoremas, todos os axiomas, todos os mistérios e toda a ciência, todas as técnicas e todas as tecnologias que os homens acessaram. O Senhor permitiu, revelou aos homens, por isso nós temos bons remédios, temos conforto, temos energia elétrica, temos celular, temos um monte de coisa, porque o Senhor permitiu e essa ciência já estava em seu coração. O Senhor sabe todas as coisas. Você pode achar um conselheiro melhor que esse, um coaching mais poderoso do que esse? Ou seja, diz a palavra de Deus, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ele pode acrescentar à sua vida os segredos que você precisa. Ele pode te aconselhar, não é? E quando a gente está andando com ele e as coisas, as bênçãos vão acontecendo, existe mais um degrau que eu já preguei sobre isso, pode olhar aí na nossa sequência do nosso canal Drops do Céu, que é o favor de Deus. Então, quando tudo acontece, diz a palavra de Deus que Deus faz com que o sol nasça sobre maus e bons e a chuva caia sobre justos e injustos, bom. E que vantagem o mané leva aqui, como dizem. Sim, isso acontece para todos. A graça está derramada para todos, mas o favor de Deus, ele é derramado para aqueles que desfrutam da sua presença, da sua companhia. Sabe disso? Então o favor de Deus, ele não só traz grandiosas coisas, mas ele traz também pequenos detalhes. Deus nos dá presentes, ele sabe o que está escondido no nosso coração. Às vezes nós temos uma coisa lá que a gente fala, não vou nem pedir para Deus, porque é algo tão pequeno e o Senhor vem e acrescenta muito mais, porque o nosso Deus não é um Deus mesquinho, ele é um Deus todo-poderoso. E eu não estou falando só de coisas materiais, eu estou falando no relacionamento, por exemplo, com a esposa, com os filhos, com os irmãos, com os pais. A riqueza disso, a palavra de Deus diz que é bom e é suave que os irmãos vivam em união. O Senhor quer trazer essa bênção, essa paz à sua casa. Parece impossível que haja entendimento, por exemplo, numa família, e o Senhor pode trazer esse entendimento e essa paz num relacionamento. Isso é uma riqueza que o dinheiro não compra. Agora, para aquilo que o dinheiro compra, Isaías 45, verso 3 diz assim: eu lhes darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Essa palavra foi dada lá ao rei Ciro, ok? Mas a palavra de Deus se aplica a nós. Tesouros escondidos. Eu sou empresário e Deus já me revelou produtos maravilhosos e eu trabalho com coisas naturais. E às vezes as coisas naturais estão enterradas, ou estão numa árvore, ou estão numa fruta, ou estão numa raiz, ou estão numa folha, ou estão num óleo. Deus já revelou tanta coisa bonita para mim? É assim. Eu conheci um homem, um testemunho, eu ouvi dele, pena que eu não tenho mais, era num VHS antigo, e eu não tenho mais esse testemunho, mas é um irmão precioso do Rio de Janeiro, e ele contou que o seu pai morreu e a sua mãe sozinha nunca tinha administrado a empresa, e ela ficou dependente de Deus. Ela não sabia tocar os negócios do pai, do marido, mas ela pediu a Deus que Deus desse alguma coisa ligada à área cosmética para ela. E ela então teve um sonho, e ela chamou as casas de fragrância, e ela pediu para apresentarem para ela aqueles perfumes que ela mais poderia gostar. Ela viu vários, ela misturou na cabeça dela alguns, falou, eu quero esse óleo essencial, essa fragrância, isso assim. E ela misturou aquilo, e aquela casa de fragrância fez o perfume para ela.
E aquele perfume, durante mais de 10 anos, foi o perfume mais vendido no Rio de Janeiro. Ele conta isso no testemunho. Eu não sei o nome, esqueci, moro em São Paulo. Mas eu fiquei pensando, estava ali tesouros escondidos para aquela serva que o Senhor queria abençoar. E o Senhor abriu aquela porta por misericórdia. E uma vez fui chamado por um cliente internacional e perguntou se eu conhecia uma argila. E eu tinha acabado de voltar da Amazônia e eu descobri lá, conheci lá uma argila. E aí eu apresentei para esse cliente, sem muitas pretensões. Meu pai trabalhou com mineração, eu tenho um certo conhecimento, mas o conhecimento ele é muito bom, mas ele não é suficiente. Eu fiz um estudo científico e descobri que realmente aquela argila era muito boa. E aí eu apresentei para esse cliente lançou um produto mundialmente e nós vendemos, exportamos isso para o mundo inteiro. Uma argila escondida lá no subsolo do solo amazônico. E o Senhor me revelou para mim, eu sou maior do que ninguém? Não sou maior que ninguém, eu não sou nada, queridos. Mas o Senhor tem os seus segredos para aqueles que andam com Ele. Ele é o bom conselheiro, Ele sopra o seu conselho nos seus ouvidos, se você estiver atento para ouvir. Lembre-se lá da história de Marta e Maria. Jesus foi visitar Marta e Maria, duas pessoas que Ele amava muito, irmãs de Lázaro, e de repente Marta ocupada por fazer o almoço, as coisas de casa, e a Maria sentadinha aos pés de Jesus. E aí Marta falou, Jesus, o senhor não se toca não de deixar Maria sentada em vez de ela me ajudar? E aí Jesus respondeu para ela, Marta, você está ocupada com tantas coisas, ansiosa por tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Estar aos pés de Jesus é a melhor parte. Nós temos que trabalhar, temos que correr atrás, sabemos do nosso basquete, da nossa lida, do nosso trabalho, mas nós dedicando 15 minutos, 30 minutos diários de qualidade aos pés de Jesus, como Maria fez, vai nos economizar muita dor de cabeça, muitos caminhos errados, muitos atalhos que não deveríamos pegar. O Senhor vai nos conduzir, nós vamos falar sobre esse Deus condutor lá para frente. Conheça de perto e edifique a sua família, o seu trabalho, edifique a sua vida, a sua família, o seu trabalho sobre a rocha. Ouça a voz de Jesus, obedeça a voz de Jesus, como aquele sábio construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele é o mestre dos mestres, o conselheiro eterno. Ele irá compartilhar com você os segredos do seu coração, para que você possa ir bem, você possa se conduzir de maneira prudente, adequada, e você possa ter uma família adequada. Os seus conselhos com você o farão um gigante em sabedoria para lidar com as questões da vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor revela, Senhor, como bom conselheiro, aquilo que está no teu coração. Quando nós estamos errando, o Senhor traz o conselho para que a gente conserte os nossos caminhos. Quando nós estamos, Senhor, bem no nosso caminho, o Senhor vem e reforça a tua palavra sobre nós, confirmando, dizendo, é isso, meu filho, esse é o caminho, ande por ele, como diz a palavra. E assim, Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um conselheiro maravilhoso e um Deus que opera maravilhas. Quando tudo está perdido, o Senhor vem nos dar o livramento, o poste não cai na nossa cabeça, as coisas não acontecem e o Senhor revela o que está escondido e o Senhor faz maravilhas, opera até hoje grandiosas maravilhas. E nós te louvamos e te agradecemos por tudo isso. Abençoa os que estão ouvindo a tua palavra e revela-te a cada dia para que eles conheçam que o Senhor é um Deus maravilhoso, conselheiro, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para você. Se você curtiu, curta aí, mande os seus comentários, se inscreva no nosso canal para você receber todas as semanas a palavra de Deus e compartilhe com seus queridos para que eles também sejam abençoados por todos os seus caminhos. Que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.